Quer ficar bonita depois dos 200? Agora na sua rádio o programa Beleza Feminina. Viva bem com a idade que tem. Uma programação feita para mulheres que já passaram dos 40 e que valorizam a sua beleza. Apresentação de Ellen Abraão. Aqui você tem dicas de beleza, maquiagem, cuidados com a pele, moda, produtos, saúde e muito mais. Beleza Feminina. Viva bem com a idade que tem. O programa mais lindinho da sua rádio Consciência FM. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Consciência FM. Eu sou Ellen Abraão, estou aqui no programa Beleza Feminina. Viva bem com a idade que tem. O programa mais lindinho da Rádio Consciência FM. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial. A gente está gravando fora, eu estou gravando aqui no Cowork com a Sayô Castro. Ela é empreendedora digital e tem um programa, um projeto muito bacana e eu queria apresentar para vocês. Sayô, prazer ter você aqui comigo. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Me fala um pouquinho sobre você. Olá, Ellen, boa tarde a todos. Eu sou Sayô Castro, eu sou uma empreendedora digital, eu também sou facilitadora de parcerias, né? Trabalho aí nas mídias digitais, na divulgação, né? Eu também dou algumas assessorias e consultorias para microempreendedores. E eu sou uma das cofundadoras do projeto Metamorfose Mulher. E o que é o projeto Metamorfose Mulher? Ele acredita, né, no potencial, tanto pessoal quanto empresarial, das mulheres. Então, nosso foco, nosso propósito é voltado para as mulheres. Mulheres empreendedoras que estão aí crescendo no mercado digital, tanto no digital como no pessoal também, né? Porque o projeto da Sayô é muito interessante. Eu já fiz inclusive alguns cursos com a Sayô, os cursos são de graça, né? O projeto dela é justamente isso, para poder ajudar as mulheres que estão precisando agora nesse período de pandemia e tudo. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse projeto, sobre esses cursos, né? O que as mulheres vão encontrar dentro do projeto, que tipo de ajuda que elas vão ter. Bem, o projeto é esse projeto Metamorfose Mulher. A gente busca ali que a mulher, ela tem esse autoconhecimento, a transformação dela, né? O Metamorfose a gente acha muito bacana e todo mundo fica feliz quando escuta e acha bonito, porque remete à transformação, a borboleta, né? O nosso símbolo é a borboleta. É essa transformação que toda mulher tem em várias fases, né? Principalmente nós mulheres, e quando a gente vai ficando mais maduras, eu falo assim, a gente vai ficando mais inteligentes, a gente sempre está buscando, né, eu falo assim, com um aprendizado muito maior, essa transformação. E o projeto, ele foi criado por mim e por mais duas outras empreendedoras, minhas amigas, a Tatiane Collen e a Rosana Lima. E o que nós pensamos quando estávamos planejando para a criação do projeto? Nós pensamos assim, vimos as nossas vivências, né? Nós somos mulheres já maduras, mulheres mães, né? Somos casadas, somos empreendedoras, cada uma num segmento diferente. Mas a gente, quando ia em alguns eventos, encontros, capacitações, a gente via assim as demandas e as vivências de outras mulheres, que muitas com muitas dificuldades, com a autoestima baixa, com a falta, buscando um autoconhecimento. Então a gente falou assim, por que não formar um projeto, formar um grupo, mulheres que se ajudam, mulheres que se apoiam, né? Na verdade, eu acho que a maioria dos projetos que são criados, né, é para dar esse apoio, né, esse suporte para uma outra mulher, para uma outra empreendedora. Que muitas dessas empreendedoras, como eu, porque eu sou empreendedora, já tenho 6 anos que eu empreendo, eu não comecei nessa parte digital, eu comecei no artesanato. E foi por uma fase assim, depois que eu vivi 15 anos fora do mercado, eu tive meus filhos, eu fiz a escolha de cuidar deles, né? E aí eles cresceram e eu falei assim, agora é uma nova fase na minha vida. Então eu vou buscar empreender, vou buscar fazer algo, né? Que vai me deixar feliz. E foi aí que eu fui empreender e fui pro artesanato.
E ali você encontra várias mulheres, você encontra várias histórias. E aí a Tati e a Rosana, a mesma coisa, com as suas vivências, a gente criou o projeto. Ele está fazendo agora 1 ano, semana que vem ele faz 1 ano, e a gente está muito feliz, porque além da gente ter as conectadas, a gente chama de conectadas, as mulheres conectadas daqui de BH e de Contagem, a gente também já tem uma conexão numa cidade mineira e do Espírito Santo, que é a minha cidade natal, a Aimorés e Baixo Mandu. E aí já temos outras mulheres lá, a gente tem a moderadora do projeto, e aí forma um projeto lá também, mas a gente dá o mesmo suporte que dá aqui, a gente dá para elas também, principalmente nas redes sociais, né, na rede de divulgação do trabalho delas, porque muitas mulheres de lá são empreendedoras, elas enviam para o Brasil inteiro, então a nossa rede de divulgação serve até para isso também, sim, ajuda muito, ajuda demais. Então é isso. E o projeto, eu fiquei sabendo que vocês têm agora uma parceria com o Sebrae, né? Sim. E está tendo live toda quinta-feira, né? Com especialista do Sebrae para poder ajudar as mulheres que estão aí agora com a pandemia, precisando crescer nessa era digital, né? E não só na parte digital também, na parte da economia, né? Isso, do autoconhecimento, né? Isso. Me fala mais um pouquinho sobre o projeto com o Sebrae. Então, assim, antes do Sebrae, o que nós pensamos? Veio a pandemia, veio essa quarentena, então o que fazer, qual o apoio que a gente ia conseguir dar para essas mulheres que já estavam conectadas e as nossas seguidoras das redes. Então a gente planejou e teve a ideia de fazer mini cursos, né, também de graça, toda quarta-feira, desde julho, está tendo mini cursos com empreendedores, parceiros do projeto Metamorfose. Então são 2 horas de mini curso, né, em vários segmentos, várias áreas. E veio a proposta do Sebrae, convite, para fazer a quinta delas, Metamorfose, que eles, tudo feito na plataforma do Sebrae, é só fazer inscrição, o link da inscrição está na nossa bio do projeto Metamorfose Mulher. Você pode entrar lá, fazer, pode ser a mulher empreendedora, pode ser o homem empreendedor também, que muitos também estão com dificuldade de empreender, não só as mulheres. Então é bom falar que não é só para mulher. Não é só para mulher. Eu acho que é exclusivo para mulher. Não. O projeto, ele é exclusivo para mulheres nas nossas reuniões, nas nossas rodadas, nossos encontros. Mas os mini cursos, nós achamos legal, assim, para criar essa rede de divulgação, ajudar todos. Então a gente, ali pode ser homens, mulheres, podem participar. É só fazer inscrição com a gente e entra e faz a parceria. E aí então toda quarta são parceiros do projeto e toda quinta são do Sebrae, são especialistas que o Sebrae traz aí pra gente, para poder fazer essas capacitações. Próxima quarta tem o mini curso é de educação financeira. Ótimo, muito bom. E na quinta-feira é do Sebrae de produtividade, tá? Desafio é agora, da vez, é a produtividade. Isso, então não esquecem, gente, tem que entrar no link que tá na bio do Instagram, né? É @projeto Metamorfose Mulher. Entra, clica no link que tá de azul na bio e faz a sua inscrição para qualquer curso, é gratuito. Então é importante dizer isso, né? Porque às vezes a pessoa não entra, fala, agora estou sem dinheiro. Isso. E não é tudo de graça, tá disponibilizando para vocês, né? E é muito importante a gente, igual você estava falando sobre o autoconhecimento, né, Sayô? Eu acho que essa questão da autoestima, que a gente fala muito, né? No meu programa, principalmente, eu estou sempre abordando esse assunto sobre autoestima, a gente precisa também se autoconhecer. E agora, principalmente com esse projeto, né, com a pandemia, principalmente, que a gente está precisando voltar para o digital, né? Hoje em dia, todo mundo tem que ser digital, porque se não for digital, você não vai crescer. E se você não for digital, você vai ficar para trás, porque tá todo mundo, né, subindo as escadas e você tá lá embaixo. Então tem que aprender. E o projeto Metamorfose Mulher tá ajudando muito nisso também, né?
Então é autoconhecimento em todas as áreas, né? Economia, eu fiz um curso com a SAIU, né? Com um projeto de filmagem, de foto, de filmagem, de maquiagem. Então assim, agora quinta-feira vai ser de economia, né? De finanças, para pequenos negócios. Quinta-feira de finanças. Então assim, o projeto ele está abrangendo, né, uma área muito grande e ajudando as empreendedoras. Então, eu queria que a senhora falasse mais um pouquinho do projeto, o que mais que a gente pode encontrar no projeto, que tipo de ajuda que vocês vão ter, né, dentro do projeto. Bem, a gente tem também assim, algumas assessorias, né? As parcerias das próprias conectadas, a gente ajuda ali a divulgar o trabalho uma das outras, e quando alguém chega e pede, né? Que tipo, eu estou precisando disso, eu estou precisando de uma consultoria na área psicológica e tal, a gente sempre tem e consegue oferecer isso para as conectadas. E para todos, né? A gente tem muitos seguidores que não estão conectados ao projeto, mas são nossos seguidores e participam. A gente abre os mini cursos, as capacitações, as reuniões que a gente tem uma vez por mês, a roda de conversa, que antes era presencial, agora ela é virtual, e sempre a gente traz uma convidada especial. A de agosto a gente não vai ter a roda, porque a gente vai ter a live do aniversário do projeto, gente. Vai ter vários sorteios de brindes dos parceiros, inclusive da Ellen, né? A Ellen ofereceu isso, ela ofereceu um voucher no curso de automaquiagem, né? E de outros parceiros que vai estar com a gente. Agora já em setembro já tem os mini cursos toda quarta, tem Sebrae toda quinta e tem a roda de conversa na última quarta-feira de setembro. E aí nós vamos ter uma convidada especial para estar ali conversando com a gente. Vou divulgar, vou passar para ele para divulgar também nas redes. Vai ser muito bacana essa nossa convidada. Ela não quer contar, viu? É segredo. Segredo de Estado. Por enquanto é segredo. Por enquanto é segredo, mas assim, que ela liberar, a gente também vai estar soltando, né? Isso. Colocando nas redes. Que dia que é o aniversário mesmo do projeto? Dia 26 de agosto. Dia 26 vai ter a live. Vai ter a live tanto no Instagram, a gente também vai fazer no Facebook a página. E quem estiver participando ali ao vivo vai ter, né, as participações especiais, vai concorrer aos brindes. Nós vamos fazer o sorteio tudo ao vivo ali. Vai ser bem bacana, tá? Dia 26 vai ser no horário das 14 horas, se eu não me engano. De 14 às 17. E vai ser live aberta, né? Aberta. Não precisa fazer inscrição. Não, é aberta. Vai entrar lá no projeto, a gente já vai divulgar o flyer, né? E aí vocês podem participar lá e vão participar dos sorteios também. Isso, vai ser muito bom. Então, tá aí o convite para quem quiser participar, né, desse aniversário do projeto Metamorfose Mulher. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir tirar muitas informações, né? E a SAIU, ela traz muito isso, ela traz muito autoconhecimento, porque ela tem uma vivência muito grande na área também, né? São 6 anos que ela vem aí empreendendo, agora 3 anos com o projeto um ano digital, né? 3 anos, digital, isso. 3 anos. Então ela tem muito a oferecer para vocês. Então qualquer dúvida pode deixar, pode entrar no Instagram, né, do projeto. Aí você falou que são 4 Instagrams que ela tem. Deixa o endereço para todo mundo. Bem, eu faço trabalho também de divulgação, então eu tenho divulgação da SAIU, né, onde eu conheço os empreendedores, os negócios, os serviços que eu posto lá. Então é uma rede de divulgação mesmo que eu faço para ajudar os empreendedores, né? Para ajudar os pequenos negócios. Então sempre eu estou divulgando na divulgação da SAIU. O meu particular, que sempre ali eu estou levando autoconhecimento, né? Autoajuda, é no sayonara.saiu, onde você me vê ali diariamente. E o projeto Metamorfose Mulher. Então, o que vocês precisarem, podem entrar em contato, tanto no direct, que eu estou sempre ali atenta e respondendo a todo mundo que precisar. Às vezes preciso de alguma informação, saber dos mini cursos, né? Eu sempre estou ali nas redes, então vocês podem entrar lá e perguntar. E a gente estava conversando sobre o Sebrae, né?
Às vezes as pessoas não procuram o Sebrae porque acham que o Sebrae é só para quem já é empreendedor, né? Para quem já é grande na área, e não é, viu, gente? Então o Sebrae, igual a parceria que ela fez com o Sebrae, para ajudar todo mundo, os micros, pequenos, médios, grandes empreendedores, que tiver qualquer dúvida, né, eles atendem assim, eles têm várias consultorias, vários segmentos, especialistas. Então é só marcar. E nesse momento agora, você entrando nas redes do Sebrae, você marca online mesmo o especialista que vai te atender, que você tem a necessidade. Por que assim, a gente ficou feliz com essa parceria? Porque eles já tinham lá no Sebrae, o Sebrae delas. E eu sempre participei. Foi a partir do Sebrae delas que eu acabei conhecendo a Tati, junto, né, com a Rosana, que são uma das outras cofundadoras do projeto. E a gente então naquela vivência de capacitação voltada para as mulheres. E agora a gente vem com quinta delas metamorfose. Então a gente ficou feliz. Por quê? Porque eles ouviram as nossas demandas, as necessidades, e com isso eles criaram essas quintas-feiras com a gente, trazendo especialista para ajudar os empreendedores, né? Então a gente ficou muito feliz com essa parceria. E é sinal assim da confiança, né, que eles estão vendo, do trabalho, do apoio que a gente está dando para essas mulheres no projeto. Então é uma forma deles conseguirem chegar também, atingir o maior número de mulheres, porque é justamente isso que eu falei. Às vezes a pessoa não procura, não vai no Sebrae, não procura porque acha que não é para ela, né? E através da SAIO, elas estão tendo a oportunidade de conhecer melhor, né, o projeto, tanto o projeto da SAIO quanto o projeto do Sebrae, e tá vendo que não é exatamente assim, que todo mundo tem oportunidade, todo mundo consegue chegar, todo mundo vai ser atendido, e é de graça, né? Isso. É um ponto importante a gente falar, de graça, porque é totalmente de graça. Então eu participei de 2 mini cursos e foi muito legal, foi muito bom. Que bom. E tem muitos outros ainda para vir, né? Tanto no projeto como no projeto do Sebrae, junto com a Metamorfose, né? Então são 2 vezes na semana, né? Quarta e quinta. Isso. Então tem muita coisa ainda para poder falar. Então assim, o projeto não parou. Isso que a gente achou bacana, assim, porque eu já vi também relatos de outros projetos que infelizmente pararam e não estão dando sequência, porque não viram ali um caminho para eles, entendeu? E aí eu fico triste, porque assim, são projetos que com estrutura bacana, né? Com mulheres também empreendedoras, e o nosso, assim, a gente está conseguindo enxergar um caminho novo, desse momento novo que a gente está vivendo, e tem dado muito certo, assim, graças a Deus. Mas é aquela questão da sororidade, né? Isso. A gente precisa, juntas somos mais. A gente está sempre falando isso. Mas não adianta só falar, não. De boca para fora. Você tem que falar e colocar em prática. Por quê? Porque a gente realmente, juntas, a gente pode crescer. Igual a SAIO, ela está disponibilizando o tempo dela, né? Porque não é um tempinho, é um dia todo. Um dia todo. Se bobear uma noite inteira também, né? Porque quando a gente gosta do que a gente faz, a gente fica naquele estado de flow, né? Todo mundo fala, você começa a trabalhar, você começa a fazer, você vai ajudando, vai correndo atrás, vai vendo que está dando certo. Aí você se sente tão bem, tão feliz, que você não quer parar. E aí você continua fazendo mais, né? E eu gosto de falar que eu vibro em cada passo que eu dou, em cada passo que eu vejo que a outra empreendedora conseguiu dar, sabe? Eu acho que a gente tem que vibrar com todos os nossos as coisas que acontecem de bom no seu negócio, no meu negócio, no negócio da outra empreendedora, né? Então eu acho assim, eu vibro mesmo, eu falo que eu amo a vida, então eu amo tudo assim que faz parte da minha vida. E ajudar o próximo, eu acho assim, é tão bom a gente ajudar o próximo, a gente ter realmente, falar da sororidade e praticá-la, é muito importante, porque juntas nós somos mais fortes. A gente fazer parcerias de mão dupla é muito importante. E uma coisa que às vezes as empreendedoras acham, não, do mesmo segmento, não vou ajudar a empreendedora porque
tem o mesmo segmento que eu. Gente, não façam isso, porque a outra empreendedora faz de uma outra maneira, que pode agregar ao seu negócio e assim vice-versa. E tem mercado para todo mundo. Tem mercado. Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu, na minha área, maquiagem, né? São milhões de maquiadoras que tem, nem é, né? Centenas, já são milhões. Todos dias somos de uma maquiadora. Só que o meu trabalho, o meu, como é que eu posso dizer, o meu toque, né? O meu desenho é diferente do desenho da outra maquiadora. Então vai ter cliente que não vai gostar do meu trabalho, mas vai gostar do trabalho da outra. Do mesmo jeito, o trabalho da outra pode ser que a outra atenda e a cliente dela não goste, mas tem outra maquiadora que ela vai gostar. Então tem mercado para todo mundo, não precisa ficar com medo de se unir, de dar a mão, de fazer parceria, né? E de ensinar também, de uma ensinar para a outra, porque eu acho que a gente está, principalmente agora na pandemia, a gente precisa se unir mesmo, a gente precisa dar as mãos de verdade, não é só da boca para fora, porque a gente precisa crescer junto, né? E a gente já viu que sozinha a gente não chega a lugar nenhum. A gente está sempre precisando de uma outra pessoa. Isso. Então você não precisa ter vergonha, né, de pedir ajuda, de procurar, né? Isso. Igual o projeto da Sayô, que tem vários segmentos, tem psicóloga, tem dentro da área de economia, tem finanças. Então assim, se você está sentindo que precisa de uma ajuda, e hoje, principalmente nesse momento que a gente está meio, né, sem dinheiro, e a Sayô está disponibilizando tudo de graça para vocês, a gente precisa dar valor ao trabalho que a Sayô está fazendo, porque ela tem certeza que está ajudando muitas mulheres, que se não fosse por esse projeto, muitas estariam aí na mão, né? Então elas teriam conseguido. Cada passo que a gente vê, por exemplo, a gente vê o desenvolvimento pessoal delas, né? Tanto o projeto hoje com essa conexão nova também, sempre tem relatos, depoimentos das meninas também daqui do projeto, que falam assim: ai, eu vi que uma conseguiu fazer uma live, então eu também consigo ir lá fazer, sabe? Eu sempre falo, gente, vocês querem fazer uma live, vão falar do seu negócio, a gente está juntas lá, você não vai estar sozinha, né? Isso é um passo. E essa questão de estar junto, de apoiar, né? Eu tenho uma amiga maquiadora também, ela começou tem 1 ano só, e essa semana ela resolveu fazer uma live, era a primeira live dela. E aí ela foi mandando nos grupos, né, divulgando e pedindo: gente, pelo amor de Deus, aparece, fica lá comigo, né, não me deixa sozinha, eu preciso do apoio de todo mundo. Eu acho que não custa a gente ajudar e apoiar, né, é o mínimo que a gente está fazendo ali. Então isso não custa nada, solidariedade, não custa nada. Eu sempre falo, gente, não custa nada. Às vezes a pessoa manda para mim uma publicação no meu WhatsApp, não custa nada eu pegar e repostar. Sim, eu fazendo essa rede, não custa. É uma coisa tão fácil ali. Tudo bem, tem algumas empreendedoras que nesse mundo novo não sabem. Sim. Mas vão procurar, eu quero aprender. Mas tem algumas, né, não só empreendedoras mulheres, mas homens: ah, não, eu não preciso disso, eu não sei fazer, coloca isso, não sei fazer. Antiga, né? Mas eu acho não que se abre, né? Eu tenho certeza, precisa um do outro, assim, sabe? E quando é legal, o meu público vai ver a sua divulgação. Nossa, eu estou divulgando a Ellen, é maquiadora, que bacana, eu vou conhecer. Quantas pessoas que eu estou divulgando nas minhas redes, que meus seguidores vão lá seguir eles. Porque, nossa, eu falou da maquiadora, falou da fotógrafa, falou do projeto, eu vou ver o que é isso. Né? Se se identifica, bacana, vai seguir, vai às vezes consumir um produto, um serviço. Sim, E aí todo mundo cresce, né? Todo mundo cresce. A Sayô não está pensando nelas, ela está pensando nos outros. Então, se cada um pensar um pouquinho, né, no outro, e fizer essa contribuição, que seja mínima, né, que seja um seguir, um repostar, um indicar, né, porque hoje a gente precisa muito de indicação, né, e aí já ajuda muito. E também porque hoje em dia tem pessoas, igual você falou, que não sabem mexer, nunca mexeu com a internet, né. Depois dos 40 anos, quem está aqui hoje, depois dos 40 anos ainda tem uma resistência, né,
Tem algumas que não tem tanta facilidade, habilidade, não tem né? A palavra é habilidade. Mas eu acho assim, quando a gente quer alguma coisa, a gente cria essas oportunidades para aprender. Sim. Então, assim, falar que eu não sei, tudo bem, eu posso falar que eu não sei, mas também falar e ficar parado no local, no lugar, e não tentar buscar conhecimento para aprender, aí também é demais, aí não tem como o negócio crescer. Não tem, e hoje em dia a era é digital, não tem jeito. Então, quem não seguir por essa linha, ou pelo menos tentar começar, né, vai ficar para trás. E tem outras pessoas que estão indo aí na frente, né? E a Sayô, com o projeto dela, tá aí para ajudar. Gastar mais, né? Eu quero falar um pouquinho também sobre a questão do empreender e do posicionamento do empreendedor. Aproveitando esse gancho aí da questão que às vezes eu não sei, mas eu também não procuro aprender. E o empreendedor, ele às vezes, ele se sente assim, ele não valoriza o que ele faz. Né? Por exemplo, na questão do posicionamento de ser um líder na sua empresa, independente do segmento. Então, assim, eu sempre falo nas minhas consultorias, eu falo assim, se posicione, tenha esse poder de líder do seu negócio. Então é muito importante, por quê? Porque você vai dar mais credibilidade. Primeiro, você sabe, você conhece seu negócio, sim, você conhece seu produto, seu serviço. Então, não tem ninguém melhor do que você para se posicionar como líder, para vender nas redes, para fazer uma publicidade. Um problema muito sério também que às vezes desse momento está acontecendo é a empreendedora fala, mas eu não gosto muito de aparecer em vídeos, né? Vender o meu negócio, postar meu produto e está precisando demais nos stories, principalmente. Então comece mostrando só o seu produto, não precisa mostrar você. Até você começar a fazer vários vídeos, vai treinando, tire uma foto legal, sabe? Mostra o seu produto, começa dessa forma. Às vezes não quer aparecer, mostrar no rosto, mas mostra o seu produto, mostra algo, você fazendo seu serviço, porque isso vai dando credibilidade nas redes e as pessoas vão ter interesse. Vai conhecendo o produto. Então é uma dica legal que a gente está dando muito para todos os empreendedores. E a questão do posicionamento. O seu negócio, independente do tamanho dele, ele é o seu negócio. Então valorize ele, abrace ele, agarre. Se você tem habilidade, se você sabe, conhece, faz assim, ele é o seu negócio. Então é ali que você tem que comandar e ele é o melhor. E você buscar sempre o diferencial. E é assim, buscar o diferencial, tentar fazer sempre aquilo que você gosta, né? Aquilo que você se identifica. Isso. Para você continuar, não começar um projeto e parar no meio do caminho. Porque aí se você começa porque tá na moda, virou modinha, tá todo mundo fazendo, tá todo mundo ganhando dinheiro, então eu vou fazer isso. Não, se não é o que você gosta, não vai para frente, vai parar no meio do caminho. Isso aí. Porque vai chegar uma hora que você vai perder, não vai ter saco para continuar. Então, faça aquilo, procure fazer aquilo que você ama. Se você ama e não sabe fazer, aprenda, faça um curso. Hoje em dia aí na era digital tem muito curso, tem muito curso de graça, tem muito curso com valor muito baixo que você pode começar a fazer, que você pode começar a aprender. E tem a Sayô também. O projeto pode ajudar, pode chamar. Porque o que eu puder, sempre eu estou indicando. Porque como eu tenho os parceiros, sempre tem gente me chamando. Sayô, você conhece algum empreendedor que pode fazer parceria? Então sempre eu estou ali dando dicas, né, e ajudando os outros empreendedores. Eu gosto muito do que eu faço, assim, eu faço assim com muito amor e com muita dedicação, né? Então, tem dado tudo certo aí, passo a passo tem dado tudo certo. Isso, e também acho que a gente não deve ter muito medo, né? Não. Na vida, pra nada. Então, eu falo porque eu nunca fui locutora, nunca trabalhei em rádio, nunca trabalhei em TV. E aí surgiu uma oportunidade de ter o meu programa, que é o Beleza Feminina, e eu sem medo, quer dizer, com medo, mas não querendo perder a oportunidade, porque eu acho que a gente não deve perder a oportunidade. Eu estou abraçando, né, o programa, e já vai fazer 3 meses que está no ar o programa, é uma vez por semana. Então, assim, igual no digital,
Você tem medo de tirar foto, você tem medo de aparecer, mas faz, né? Não adianta ficar para trás. É isso aí. Tem uma frase que a gente está ouvindo muito por aí esses dias, né? Esses tempos agora: feito é melhor que perfeito. Ninguém vai ser perfeito. Não existe. Não existe perfeição. Não desista. Continue fazendo, correndo atrás, porque a era é essa, é o momento que a gente está vivendo, né? E a SAIO, junto com o projeto Metamorfose Mulher, tá aí para poder te ajudar. E vamos aproveitar que é de graça, né? A SAIO está disponibilizando o tempo dela, o conhecimento dela, as parcerias que ela tem para te proporcionar tudo isso gratuitamente. Então não deixe de seguir a SAIO. Eu queria te agradecer, SAIO, por esse tempo aqui com a gente, né? Passar todo o seu conhecimento e mostrar para todo mundo que é possível, né? Então, você quer deixar um recadinho? Quero sim. Você falou uma coisa importante. É possível. Depende da gente, depende dos parceiros, depende também da gente procurar ajuda. Não é ruim a gente falar, eu não sei. Vá, procura. Gostei muito de falar com a Ellen nessa questão e gostei, né, de conhecer um pouquinho mais do programa dela sobre essa questão beleza feminina voltada para as mulheres acima dos 40, né? Eu tenho 43 anos e estou assim, na minha melhor fase, né? Eu acho assim, cada mulher que está ouvindo a gente, cada mulher que está em casa, às vezes acha, eu tô dessa maneira, eu não tô do jeito que eu queria, às vezes o corpo não tá legal e tal. Gente, não se apegue a esses detalhes. A vida é muito maior que isso. Nossa. Esse momento que a gente vive, assim, cada fase da vida da gente é muito importante. Então você que está aí, que é acima dos 40, é um momento assim maravilhoso para você fazer esse autoconhecimento. Sim. Ver o que você quer transformar na sua vida, que vai te fazer. Mas o projeto é para qualquer idade, viu, gente? Feliz, hein? Feliz. Isso, mas eu gostei de falar porque eu vou fazer 44 daqui uma semana, gente. Então eu estou vivendo essa fase maravilhosa. E assim, é possível você mudar, fazer sua transformação em qualquer idade. E o mais importante é o que vai te deixar feliz. Sim. Tá? Então eu quero te agradecer, Ellen, pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouquinho aqui da SAIO, do projeto Metamorfose Mulher, tá? O que vocês precisarem, suas seguidoras, podem entrar em contato com a gente, pode chamar no direct, a gente dá todas as informações e a gente também direciona para parceiros aí que estão nos ajudando, parcerias conectadas, tá? Então muito obrigada, eu amei estar aqui com você. Obrigada, gostei demais também, SAIO, foi um prazer enorme ter você aqui e para abrir para as meninas, né, para as minhas seguidoras aqui, o pessoal que está aqui escutando o programa Beleza Feminina do projeto Metamorfose Mulher. Então qualquer dúvida é só entrar no Instagram @projeto Metamorfose Mulher, clica no link que está de azul e aí você vai ter ali a oportunidade de se inscrever para participar das lives, né, toda quarta e quinta-feira. E voltando a dizer, são gratuitas. É só fazer a inscrição que você já vai estar participando. Isso aí, né? Isso aí. SAIO, obrigada mais uma vez. Obrigada a você. E aí a gente se vê então no dia 26 de agosto. Que é o nas redes sociais aí do Instagram e do Facebook. É o aniversário de um ano do projeto e vai estar tudo ao vivo. Na semana do aniversário aí também. Legal, eu acho todo empreendimento que eu começo em agosto, gente, no mesmo aniversário de Deus. Então tá todo mundo convidado, que vão ter vários brindes lá, vão ter sorteios ao vivo, tá? E aí vocês vão poder compartilhar com a gente uma tarde bem gostosa também no projeto, tá? Agora, no Beleza Feminina, você fica com Viviane Ramos e o nosso Mulher Defenda-se. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Bom estar aqui com você novamente. E espero que esta aula de hoje possa te ajudar a ter uma vida mais saudável, próspera e em paz. E que também possa te ajudar a se defender em situações que sejam necessárias sobrevivência. E por falar em paz, você já ouviu sobre a síndrome da rã fervida? Não? Pois saiba que ela tem tudo a ver com a violência doméstica. Pois o que pode parecer ser paz, pode apenas ser você se sabotando para não sair de uma situação que vai te trazer
problemas. O programa de hoje vai ajudar a te dar algumas respostas para você que está sempre se perguntando por que está sempre em relacionamentos tóxicos ou por que não consegue sair de um relacionamento desse tipo. Vai ajudar também a explicar para as pessoas que tentam ajudar as amigas que vivem nesse tipo de situação, mas que nunca conseguem que elas vejam o real perigo. A síndrome da rã fervida consiste em uma experiência em que cientistas fizeram com 2 rãs. Bem, eles pegaram 2 recipientes com água e um deles aqueceram com fogo até ferver a água. Então, pegaram uma rã e colocaram nessa água quente. A rã saltou imediatamente quando percebeu o perigo e a temperatura alta da água, conseguindo assim escapar da situação. O outro recipiente, eles primeiro colocaram a rã na água fria e confortável para a rã e depois ligaram o fogo e foram aquecendo a água gradualmente. A rã até se incomodava, mas como ainda era confortável para ela, ela quis permanecer assim. E a temperatura da água foi aumentando, até que já era tarde demais para a rã escapar e acabou por morrer fervida. É bem trágico só de imaginar, não é mesmo? Agora, se eu te falar que existem pessoas que vivem exatamente a mesma situação em suas vidas, você acredita? Bem, vamos imaginar uma mulher que conhece um cara, um sujeito bonito, simpático, como nos seus sonhos. E então, ela começa a conversar com ele, marca um encontro. Nesse encontro, ele é super grosseiro com ela e a maltrata na frente das pessoas, faz comentários indecorosos e até desrespeitosos sobre ela e a família dela. Ela percebe imediatamente que a situação é ruim e não volta mais a se encontrar com esse homem. E assim como a primeira rã, que cai na água fervendo, pula fora do relacionamento, conseguindo escapar com vida e ilesa. Já em outra situação, uma mulher se encontra com um cara bonito, simpático, como sempre sonhou. Começa a sair e ele a trata super bem. Ela se sente super confortável e continua seu relacionamento. Após alguns encontros, ela percebe algumas atitudes nele que a deixa desconcertada, como por exemplo, ele está sempre conversando com alguém no celular e quando ela pergunta quem é, ele responde de maneira grosseira e mal educada. Mas ela acredita que a situação ainda é confortável, que vai passar. Após um tempo, ele dá mais sinais de possessividade e agressividade, como por exemplo, quebrar o celular dela quando ela estava conversando com um amigo. Mas ela ainda acredita que está tudo bem e continua a relação. A amiga avisou que ela está em relacionamento abusivo e ela não quer aceitar. Afinal, é o homem que ela sempre sonhou e ele a trata tão bem quando está tudo de acordo com o que ele quer. Até que um dia, numa briga, ele conclui suas ameaças e acaba por matá-la em um ímpeto de raiva. Assim como a segunda rã, essa mulher acreditava que a situação era confortável e que mesmo um pouco incomodada, ela poderia controlar a situação e que tudo iria voltar a ficar bem. Mas, infelizmente, quando ela percebeu que não estava nada bem, já era tarde demais e sua vida foi ceifada. Gosto muito de um ensinamento que fala sobre uma situação de crise, assim como essa que acabamos de falar. Ele diz: se há a crise que abre caminho para o progresso, ela deixa de ser crise. Podemos compará-la à pausa para tomar um fôlego na corrida ou aos nós do bambu. As varas do bambu se mantêm firmes devido à formação de nós no curso do seu desenvolvimento. Se lhes faltassem nós, não apresentariam sua conhecida resistência. Quanto mais nós tem o bambu, mais forte ele é. Falávamos em crise que surge naturalmente. Entretanto, existem muitas pessoas que entram em crise por falta de sabedoria e de capacidade de prever o futuro. Elas criam para si mesmas crises artificiais. Ficam desnorteadas quando entram num beco sem saída.
Aconselho que todos atentem para este assunto, porque terão nele boas inspirações nos momentos críticos. Basta descobrir a falha que motivou a crise. Assim, não aceite que uma situação de crise é o fim de tudo, como por exemplo a crise em um relacionamento. Tome o fôlego para conseguir visualizar o caminho de uma saída. Assim como a primeira rã, ache uma saída para pular fora da situação. Não crie uma crise para si própria, imaginando viver uma situação confortável que na realidade não está assim. Seja realista e confie no seu instinto. Se você está vendo que está correndo perigo, busque ajuda. Disque 180, 181, 190 ou procure a delegacia mais próxima de você. Na psicanálise, se aprende que nosso inconsciente busca satisfazer nossas necessidades primordiais, tais como a segurança, reprodução. Por isso, tendemos a buscar saciar tais necessidades mesmo que inconscientemente. Por exemplo, uma mulher é levada pelo seu inconsciente a buscar a segurança proposta por um homem, que para ela possa cuidar de seus filhos. Seu inconsciente irá lembrá-la dessa necessidade a todo instante, levando a tomar decisões que façam acreditar que vai suprir essa necessidade. Por isso, quando você não entender o motivo pelo qual não consegue sair de um relacionamento abusivo, lembre-se que tem muito mais coisa envolvida, até mesmo na sua mente, do que você possa imaginar. Por isso a necessidade de buscar ajuda profissional. É bem mais fácil perceber um relacionamento abusivo quando ele dá sinais claros e mais impactantes. Mas quando ele dá sinais pequenos e simples, você pode cair na teia do seu inconsciente e depois ser bem mais difícil de dizer a verdade para si mesmo. Eu tive uma aluna que deu uma mentoria para ela. Ela viveu exatamente essa situação. Mesmo sendo uma mulher empoderada, linda e independente financeiramente, ela sentia a necessidade de ter uma pessoa para oferecer segurança e apoio. Então, ela se relacionou com um cara que já tinha um histórico de agressividade, mas ela negligenciou esses sinais, até que ele a atacou justamente por causa de telefone celular e quase a matou estrangulada. Após sofrer essa situação e outras mais, ela buscou minha ajuda para que pudesse se sentir mais fortalecida para futuros relacionamentos. Após várias aulas de defesa pessoal, entendendo melhor a necessidade, as fraquezas dela e trabalhando a força que ela tinha, hoje ela está muito mais fortalecida e realizada com seus relacionamentos. Ela sabe que se acontecer alguma situação parecida com essa que o cara tentou matá-la, ela vai conseguir sair muito melhor. Aliás, provavelmente, acredito eu, provavelmente ela não vai nem cair nesse tipo de situação, se prevenindo. Na defesa pessoal, aprendemos a ter resistência mental e aprender isso vai te ajudar a perceber uma situação de perigo e a sair dela antes que possa acontecer algo pior. Assim como a rã que entrou logo na água que estava quente. Ela já percebeu que estava errado e saiu fora daquele problema. Se a segunda rã tivesse também visto logo no início que já não estava muito bom para ela, tivesse observado os sinais, ela também teria saído dali e teria tido sua vida ali intacta. Caso você queira aprender essas técnicas que eu estou te falando, e principalmente a resistência mental, entre em contato comigo, que eu posso te ajudar. Eu estou no Instagram, Viviane Ramos VR, e pelo WhatsApp 31 99683 5997. Te aguardo para conversarmos mais sobre esse assunto. E se você gostou dessa teoria aí, da rã fervida, entre em contato, deixe seu comentário aí também. Se você já passou por alguma situação parecida com essas que a gente falou aqui hoje, entre em contato, avisa pra gente também, tá bom? Te aguardo e defenda-se! E agora o momento mais estilo com Lília Gouveia.
tudo bem com vocês? Então, gente, que o pretinho básico é indispensável não é novidade para ninguém, mas como o nome já diz, é básico e todo mundo sabe usar. Já pensou em dar uma cor às suas roupas? Se engana quem pensa que sair com um look bem colorido só é permitido no verão ou no carnaval e que somente os monocromáticos são elegantes. Os looks coloridos estão ganhando a preferência de muitas mulheres, principalmente depois que descobriram quanto as cores podem trabalhar a nosso favor, ressaltando a beleza e até rejuvenescendo. Para quem quer começar a usar roupas coloridas e ainda fica um pouco insegura, minha dica é: comece devagar. Pelos acessórios, compre um sapato colorido, uma echarpe linda, um lenço diferentão ou um brinco mais chamativo e vá se acostumando aos poucos. E quando for comprar uma peça colorida, pense nas outras que você já tem no armário e quantas combinações ela pode render multiplicando seus looks. Uma outra opção para começar a colorir é usar tons próximos. 2 tons de uma mesma cor, como por exemplo 2 tons de azul, um mais claro e um outro pouco mais escuro, criando assim produções que também são monocromáticas e ajudam a alongar a silhueta. Use as cores que você gosta, não tente usar uma cor só porque está na moda, mas que não te agrada nem um pouco. É muito importante ficar atenta ao seguinte: se você não gosta de uma determinada cor ou não se sente bem com ela, não insista. Essa cor não é para você, pode ter certeza. Use sempre as cores ao seu favor e nunca contra. Um beijo enorme e até a próxima. Você ouviu aqui na sua rádio Consciência FM o programa Beleza Feminina. Viva bem com a idade que tem. Uma programação feita para mulheres que já passaram dos 40 e que valorizam a sua beleza. Apresentação de Ellen Abraão. Beleza Feminina. Viva bem com a idade que tem. O programa mais lindinho da sua rádio Consciência FM.